Olá, sejam todas bem-vindas à nossa primeira aula da série Destravando o Emagrecimento. Vocês não fazem ideia da alegria que eu estou de estar aqui com vocês nesse primeiro dia dessa série. Meninas, vocês não fazem ideia o quanto meu coração está feliz por ter cada uma de vocês aqui comigo. Olha só, eu vou me apresentar, muitas de vocês ainda não me conhecem. O meu nome é Abadia Sudário, eu sou psicóloga, sou coach de emagrecimento, sou palestrante, sou escritora, criei um método Segredo do Emagrecimento. E é com muita alegria que eu recebo vocês aqui e hoje, nessa primeira aula, nós vamos entender por que você não conseguiu emagrecer ainda e permanecer magra. Você pode fazer essa pergunta para você: por que até hoje eu não consegui emagrecer e permanecer magra? O que acontece? Será que o problema está em mim? Tenho certeza que muitas de vocês, em algum momento da vida de vocês, já fizeram essas perguntas. Por que até hoje eu não consegui emagrecer e permanecer magra? Será o que está por trás disso? E eu vou revelar para vocês durante essa nossa aula, mas eu já quero dizer para vocês também que fiquem até o final, porque nós vamos dar de presente para vocês o quê? O teste para desbloquear a mente de vocês. Então, olha só, no final da aula, vocês vão receber de presente o teste dos bloqueios mentais para saber se vocês têm esses bloqueios que atrapalham o emagrecimento. E quais são esses bloqueios? Olha só, quem tem a mente bloqueada não consegue emagrecer. Então, fica até o final que depois eu vou explicar para vocês como funciona o método, esse teste dentro do método, e vou explicar como que a gente vai trabalhar o resultado desse teste depois. Então, fique aqui, que eu tenho certeza que vai valer a pena. Meninas, então olha só, esse método é um método simples que você, colocando em prática o passo a passo, você vai emagrecer e permanecer magra para sempre, independente de idade, independente de metabolismo lento. Se você tem problemas de saúde como hipotiroidismo, pressão alta, diabetes, ou se você já está na menopausa, não tem problema. Esse método é para você que está aqui e vai aprender o passo a passo que eu vou ensinar para vocês durante essa série Destravando o Emagrecimento. Então, olha só, o mais interessante é que vocês vão aprender esse passo a passo, vão emagrecer sem passar fome, sem se matar na academia, sem tomar shakes, chás, sem promessas milagrosas, sem remédios, sem cirurgias. Então, vocês estão entendendo que o segredo realmente é algo que vai transformar a sua vida e eu preciso que vocês se abram para que realmente a gente tenha resultados incríveis através dessa nossa aula. Então, olha só, aqui você vai descobrir nesse método o que tem por trás desse método que tem transformado a vida de centenas de mulheres. Então, olha só, o que essas mulheres têm feito que tem transformado a vida delas. Então, olha só, se tem transformado a vida de muitas mulheres, com certeza vai transformar a sua também. Então, olha só, você não me encontrou por coincidência, de pensar assim, estava ali, de repente apareceu algo e eu estou aqui hoje na série. Não, você está aqui porque Deus te trouxe aqui. E no decorrer das nossas aulas, você vai ter essa certeza de que Deus trouxe você aqui. Então, olha só, durante essa nossa série, eu vou mostrar para vocês vários resultados de várias mulheres que estão tendo resultados incríveis. E eu quero contar para vocês sobre a nossa primeira
aluna, que foi a Verônica, que já está indo para o seu 2º ano de melhor versão. Olá, sou Verônica Camargo, mãe, esposa, cantora, professora, mulher extraordinária. Nasci, cresci e moro em Uruana, Goiás. Tenho 29 anos de idade, sou casada e tenho 2 filhos. E vou contar um pouco da minha história para vocês. Antes de completar 28 anos, eu estava pesando 130 quilos, com sintomas de ansiedade, depressão, mal emocionalmente e psicologicamente. Autoestima, eu nem sabia o que era isso. Já conheci o trabalho da psicóloga Badia com as mulheres, mas não achava que faria alguma diferença na minha vida. Mas em um belo dia, depois de um grande tapa na cara que a vida me deu, eu resolvi procurá-la. A partir do primeiro dia de uma jornada do autoconhecimento, eu mergulhei na maior e melhor mudança que poderia acontecer comigo. Cuidei das minhas emoções, me autoconheci, melhorei minha autoestima. Já se passaram 1 ano e 3 meses. 54 quilos foram eliminados do meu corpo. Mais do que isso, uma mudança de vida. Sou muito grata a Deus e a doutora Badia por seu trabalho com as mulheres. Quando a Verônica entrou no método, ela já não tinha, gente, mais esperança. Ela já estava buscando, trabalhando a mente para fazer a cirurgia. E um dia ela estava na minha casa, na época eu fazia umas lives entrevistando mulheres extraordinárias. Ela foi na minha casa levar o violão para minha filha. Verônica, na época, dava aula na escola de música. E a minha filha estudava na mesma escola que a Verônica. E o que aconteceu? Verônica levou o violão, sentou, a gente conversou um pouquinho e eu falei para ela, Verônica, você quer participar da minha live Mulheres Extraordinárias? E ela, ai amiga, não tem coragem não. Só que olha o que aconteceu. O marido dela, chegando em casa, ela conversou com o marido, contou que eu havia convidado para estar na minha live de entrevistas. E o marido dela perguntou para ela, mas você vai contar o quê? Ela disse que essa vai contar o quê? Essa pergunta do marido mexeu profundamente com aquela mulher que estava pesando 130 quilos. E nessa mesma época, eu fazia umas jornadas de autoconhecimento e dentro da 2ª jornada a gente fazia um planejamento do que a pessoa mais queria naquele momento para a vida dela. E foi quando a Verônica colocou que ela queria emagrecer 10 quilos de julho a dezembro, 2 quilos ao mês. E a Verônica emagreceu 30 quilos nesse período que ela tinha colocado que emagreceria 10. Então, olha só, já começou a transformação da Verônica nesses primeiros 6 meses que a gente fez um planejamento. Trabalhando o quê? Daqui um pouco vocês vão entender onde a Verônica encontrou as respostas porque ela estava pesando 130 quilos. E a Verônica, ela foi seguindo o passo a passo, ela foi uma mulher dedicada, determinada, mesmo acreditando, tendo as dúvidas, as incertezas, Verônica fez o que tinha que ser feito. Resultado, Verônica já eliminou 57 quilos e agora, no mês de julho, faz 2 anos que a Verônica está na sua melhor versão. Verônica é a primeira de centenas de mulheres que tem tido as suas vidas transformadas através do meu método Segredo do Emagrecimento. Então, olha só, como é incrível quando nós começamos a olhar a história dessas meninas, nós começamos a olhar
para nós também e entender um pouco o que está por trás da minha história, o que está por trás da sua história, o que está por trás do seu sobrepeso. Então, olha só. Antes de continuar contando mais algumas histórias de algumas mulheres, eu quero contar para vocês um pouco como surgiu o método Segredo do Emagrecimento. Eu sempre amei trabalhar com as mulheres, eu sempre acompanhei mulheres. E nesse acompanhamento feito com essas mulheres dentro da psicologia, eu pude ver mulheres sofrendo com problemas de obesidade, mulheres cansadas do efeito sanfona, mulheres desacreditadas de promessas milagrosas, mulheres frustradas por não poder escolher a roupa que elas gostariam, mas ser escolhidas pelas roupas quando chegavam nas lojas. Quantas vezes eu pude presenciar as dores dessas mulheres que não conseguiam ter disposição para brincar com os seus filhos. Quantas vezes eu ouvi essas mulheres reclamando de não terem coragem de tirar fotos, não terem coragem de usar um biquíni. Quantas vezes eu ouvi essas mulheres reclamando que tinham vergonha de ficar com a luz acesa com os seus companheiros. Quantas dores eu pude presenciar dessas mulheres ao longo da minha caminhada profissional. Então, olha só, como trabalhando com essas mulheres, né? Como eu descobri o método Segredo do Emagrecimento. Como que se deu a criação, né, desse método. O que me levou a querer acompanhar pessoas que estão acima do peso, carregando peso físico e peso emocional. Então, olha só, através dessa criação desse método, eu pude entender que essas mulheres, elas precisariam de uma transformação de dentro para fora. Porque olha só, o que você tem fora é reflexo do que você tem dentro. Esse sobrepeso que você carrega hoje no seu corpo é consequência de dores que você tem carregado anos após anos na sua vida. Então, olha só, com esses depoimentos dessas mulheres, eu pude entender que quem está acima do peso não come comida. Quem está acima do peso come as emoções. Então, olha só, na época da pandemia, eu criei as jornadas, que foi a jornada que a Verônica participou. Nessas jornadas, foram aparecendo mulheres buscando essa mudança de dentro para fora, mas com o objetivo de emagrecerem. Na verdade, elas não sabiam que precisariam passar por essa transformação. Elas vinham buscando o quê? O emagrecimento, por estarem cansadas, frustradas de tantas tentativas e não conseguia ter o corpo que desejavam. Então, olha só, o propósito do método MSE é curar as emoções primeiro, é olhar dentro, é ver o que te faz sofrer, é arrancar todas as raízes, é ver o que está por trás, né, desses sofrimentos dessas mulheres. Então, olha só, na pandemia eu criei 4 jornadas. E nessas jornadas, ouvindo as dores das mulheres, já começamos a fazer esse planejamento, onde elas colocavam quantas queriam emagrecer, sem focar em dieta, sem remédio, 100% natural, trabalhando o quê? A mudança de mentalidade, mudando a mente, mudando de dentro para fora, entendendo o porquê da compulsão, entendendo o porquê elas se auto-sabotavam, mesmo sabendo o que teriam que fazer, elas não conseguiam fazer e sempre tinham recaídas.
Essas mulheres, tudo que é dieta que você pensar, essas mulheres já tinham tentado. Então, olha só, com essas jornadas, eu pude ver as dores dessas mulheres e eu pensei, eu preciso fazer algo para ajudar. Mas deu trabalho para me enxergar que o meu propósito, que Deus tinha realmente me escolhido para esse trabalho, porque na época eu trabalhava em outra empresa, eu achava que era a única empresa que eu poderia trabalhar nesse mundo, eu não via esse acompanhamento, eu ainda não conseguia enxergar esse método, por quê? Porque eu olhava só assim, gente, só assim. E quanto mais eu fazia as jornadas, mais mulheres me falavam, amiga, fulana tá tendo resultado, me ensina o que é que essas meninas fazem. Amiga do céu, pelo amor de Deus, eu quero que você me acompanhe. E por muito tempo eu falava, não, tem que estar na jornada, a jornada é para trabalhar o autoconhecimento, mas não focava em momento nenhum na questão do emagrecimento. Então, olha só, gente, quando Deus ele te escolhe para um propósito, você não precisa ter medo, porque as coisas vão encaminhando. Então, nesses acompanhamentos, nessas jornadas, muitas me relatavam, amiga, eu estou no fundo do poço, eu não consigo me olhar no espelho, eu não consigo colocar uma foto minha no meu celular, eu não consigo ter disposição. Muitas estavam doentes, problemas de saúde, dor na coluna, dor no joelho, dor no corpo, enxaqueca. E elas falavam, amiga, eu preciso fazer alguma coisa, eu tô desesperada. Então, como elas sempre relatavam, amiga, eu estou no fundo do poço, isso mexeu muito comigo. Por quê? Porque um dia eu também estive no fundo do poço e muitas pessoas que estão no fundo do poço carregam dores, feridas, depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico e muitas outras consequências psicológicas. Então, olha só, vendo essas mulheres relatando essas dores, esses sofrimentos, e lembrando quando eu também estive no fundo do poço, eu pensei, eu preciso fazer algo para ajudar essas mulheres. O que eu posso fazer para ajudar essas mulheres? E foi quando Deus ele foi encaminhando o passo a passo para o método segredo do emagrecimento. É tão interessante que Deus ele é tão incrível, ele pensa tudo tão perfeito, que quando eu disse para vocês que vocês não vieram para cá, vocês não caíram de paraquedas aqui, mas você foi escolhida por Deus para estar aqui, e no decorrer das aulas você vai ter essa certeza. E o método segredo do emagrecimento, ele surgiu do desejo de ajudar essas mulheres a terem qualidade de vida, a se olharem no espelho e gostarem do que estão vendo, para que essas mulheres a cada dia pudessem ter uma autoestima, um amor próprio tão forte, que elas vão olhar para elas e elas vão reconhecer que sempre existiu uma mulher extraordinária ali dentro daquela mulher fragilizada, dentro daquela mulher que estava carregando um peso físico e emocional que não pertencia a elas. E hoje eu quero dizer para você, mulher que está aqui, você está carregando um peso físico e emocional que não é seu. E a culpa de carregar esse peso é sua, não é, minha amiga. A culpa não é sua em momento nenhum de olhar e dizer, amiga, olha como eu me deixei chegar numa situação dessa. Amiga, pelo amor de Deus, me ajuda. Olha o que eu fiz comigo. Na verdade, você não fez nada com você. A sua mente, devido à sua história de vida, ela foi trazendo consequências para o seu corpo, infelizmente. E através desse método, que é um passo a passo muito simples, vocês vão entender que essa transformação ela precisa acontecer de dentro para fora. Por isso que as minhas alunas elas aprendem
a emagrecer a mente. Por quê? Dietas vocês fizeram a vida inteira, remédio vocês tomaram, tiveram resultados? Não. Por isso você e vocês estão aqui comigo, para que a gente pudesse realmente entender o motivo, o porquê eu não consegui emagrecer até hoje e permanecer magra. O que aconteceu? O que acontece comigo? Então, olha só, esse método, ele realmente foi criado através de muita oração, de muita escuta, de muito estudo, e é por isso que hoje nós temos centenas de alunas amando os seus resultados, amando o seu corpo, amando as suas vidas, e como recompensa elas estão tendo o quê? O emagrecimento. Então, olha só, quantas vezes você repetiu para você que você não ia conseguir, que era muito difícil para você. E isso, nós trazemos isso desde a nossa infância, através de quê? De crenças limitantes. Então, olha só, o que é crença? Crença limitante é aquilo que nós acreditamos como verdade absoluta, verdades inquestionáveis dentro da nossa cabeça. Nós acreditamos fielmente, e essas crenças, elas vão nortear a nossa vida. Elas, muitas vezes, elas estão no inconsciente, mas esse inconsciente vai fazer o quê? Vai trazer gatilhos, e esses gatilhos vão fazer vocês descontarem as emoções na comida, comendo as emoções. Então, olha só, as crenças limitantes, muitas vezes nós adquirimos essas crenças quando nós éramos crianças. Então eu vou falar para vocês um pouquinho, e talvez você hoje já repetiu muitas vezes essas frases. Por exemplo, eu sou fraca, eu não consigo, não é para mim, não tenho mais força de vontade. Amiga, já tentei tanto que eu não consigo mesmo, não dou conta, cansei, não é para mim não. Meu Deus do céu, tô esgotada. Então, olha só, essas crenças, quando vocês vão falando, né? Quando vocês vão verbalizando essas crenças, elas vão se tornando verdades absolutas. E tudo que nós focamos tende ao quê? A expandir. E nós vamos passar a acreditar cada vez mais nessas falas negativas. Nós vamos acreditando sim que nós não podemos, que nós não conseguimos, que é muito difícil, porque eu já tentei outras vezes. E essas crenças, elas vão fazendo o quê? Elas vão limitando ou nos fortalecendo. Nesse caso aqui, são as crenças limitadoras. Elas vão limitar vocês de terem resultados. Então, olha só. Quando essa crença, ela cresce na nossa mente, ela vai buscar refúgio e prazer onde? Na comida. Você vai comer as suas emoções. E nós precisamos ter claro quais são as crenças que nós temos sobre nós e sobre o nosso corpo. E muitas vezes essas crenças, elas nascem nas nossas vidas quando nós ainda somos crianças. Então, eu vou dar uns exemplos para vocês entenderem. Então, olha só, muitas famílias, a criança cresce vendo o pai e a mãe brigando, discutindo, e essa criança, ela vai ouvindo, ela vai acreditando que casamento não é legal, que homens não prestam porque o pai batia na mãe. Quando essa menina cresce, se torna uma mulher, ela vai acreditar o quê? Nenhum homem presta. Ela vai acreditar tanto nisso que se ela tiver um relacionamento, ela vai relacionar com quem? Com alguém que realmente tem alguns distúrbios aí, até mesmo de caráter. Por quê? Porque ela foi acreditando nisso a vida inteira. Então, olha só, muitas vezes
a criança, desde pequenininha, ela vai aprendendo o quê? Se ela comer tudo, olha só o que os pais fazem com os filhos. Se você comer toda essa verdura, essa salada, você vai ganhar um chocolate. E isso é o quê? Uma recompensa que vai trazer um prazer momentâneo e imediato para essa criança. Outro exemplo, tem crianças que recebem elogios quando comem. Então, por exemplo, tem muitas crianças que têm dificuldades principalmente na hora das refeições, almoço e jantar. E essas crianças têm muita dificuldade de comer e fica mais ali no quê? Nas besteiras, no belisco o dia todo. E quando chega do almoço ou do jantar, os pais, né, ou os cuidadores vão falar o quê? Se você comer tudo, você vai ganhar um sorvete. Se você tirar nota boa, você vai ganhar um sanduíche. E quando essa criança come tudo, a mãe e o pai vai lá e parabéns, arrasou, comeu tudo, ganhou a recompensa. Não, você é linda, parabéns. Isso vai fazer o quê? Com que a criança, ela cresça acreditando que a comida é uma recompensa, que traz um prazer para a vida dessa criança. Então, olha só, infelizmente, nós precisamos entender como você se olha, como você se vê e como você vê o seu corpo, para que você consiga entender o que está por trás desse bloqueio ou dos bloqueios que tem impedido você de chegar à sua melhor versão. Então, olha só, muitas vezes você foi repetindo que era fraca, que você não conseguia. Quantas vezes você começou aí vários processos de transformação, até mesmo colocava ali todo final de ano, fazia um planejamento e dizia: esse ano vai ser diferente. Esse ano eu vou chegar à minha melhor versão. Esse ano eu vou fazer tudo diferente. E passou um ano após outro, e você continuou na mesma situação. Então, olha só, o que tem por trás desse não consigo emagrecer e permanecer magra? O que você fez a vida inteira foi o quê? Acreditar que precisava emagrecer o corpo. E quando você foca no corpo, você não tem resultados. Por quê? Porque primeiro precisa emagrecer a mente. Primeiro precisa entender o que está por trás desse comer compulsivamente. Então vamos fazer assim um paralelo aqui para vocês entenderem o porquê até hoje não conseguiram emagrecer e permanecerem magros. Então olha só, vai pensando aí, quanto você já gastou com promessas milagrosas. Às vezes a sua colega fala: amiga, eu comprei uma dieta na internet que você tem que passar 21 dias sem comer. É um passo a passo que é tira e queda. Você foi lá, comprou, não teve resultado nenhum, até emagreceu, mas depois engordava tudo de novo. Então, olha só, quantas vezes você investiu em shakes, dietas da moda, em chás, acreditando que traria resultados, remédios caríssimos, e depois você via que isso não te trazia nenhum resultado duradouro, trazia o quê? Frustração, arrependimento de ter gastado e de ter dobrado o seu peso. Quantas de vocês já gastaram com profissionais? Gente, eu tenho alunas que já foram em mais de 10 nutricionistas. Eu tenho aluna que foi em mais de 25 nutricionistas. Tem todos os cardápios que vocês imaginarem na vida de vocês. E emagrecia, engordava. Emagrecia, engordava. Ficavam no efeito sanfona. E isso traz o quê? Mais
decepção, mais frustração e, infelizmente, não vai trazer aquele bem-estar de que eu estou conseguindo, eu estou tendo resultado. Então, olha só, infelizmente, né, através dessas escolhas que você fez, investindo em remédios, quanto dinheiro você já gastou também comprando remédios, e muitos remédios estão proibidos porque você corre risco de vida. Então, olha só, as crenças limitantes de que você não consegue, você precisa tomar um remédio que alguém falou, que você viu na televisão, e isso vai te fazer o quê? Acreditar nessas crenças, e essas crenças vão te deixando cada vez mais bloqueadas, travadas no seu emagrecimento. Então, olha só, assim como nós pensamos na nossa mente, o que você pensa, você sente, você comporta. Então, preste atenção. Os seus pensamentos, eles vão gerar um sentimento em você, que posteriormente ele vai gerar um comportamento, e quando você faz isso repetidas vezes, se torna um hábito. Por isso que vocês, por anos, ficavam fazendo dieta, emagrecia, engordava. Fazia dieta, emagrecia, engordava. Fazia dieta, emagrecia, engordava. Então, olha só. E isso, infelizmente, traz em você uma sensação de fracasso. Não consigo mesmo, não dá certo, não é para mim. E quanto mais você acredita nisso, mais isso se torna realidade. Quanto mais você busca acreditar que você não vai conseguir, mais verdade isso vai se tornar, né, na sua vida. Então, olha só, para mudar esses pensamentos, o que eu preciso fazer? Então, olha só, então a vida inteira eu não consegui emagrecer e permanecer magra. Por quê? Porque eu carrego crenças limitantes, e essas crenças têm bloqueado o meu emagrecimento. É isso? Meu Deus, como eu não pensei nisso antes? Mas como que eu faço para mudar isso aí? Então você começa a pensar, faz sentido. Quantas vezes eu comecei fazendo dieta, fazia certinho, de repente eu ia desistindo. Meu Deus, quanto eu gastei com alimentos, diets, e depois que eu parava com essas dietas, eu engordava 2, 3 vezes mais. Quantas vezes eu tomei remédio colocando em risco. Meu Deus, é verdade? Como que eu não pensei nisso antes? O que você tá falando aí tem sentido. Tô começando a entender que realmente faz sentido tudo isso que você falou até agora. É verdade. Tenho certeza que muitas de vocês estão aí pensando agora. Quantas vezes vocês falaram que vocês não iam conseguir, que vocês eram fracas mesmos? Quantas de vocês arriscaram a vida de vocês tomando remédios, buscando a solução e colocando a vida de vocês em risco? Quantas vezes vocês fizeram dietas malucas porque viu na internet, viu na televisão, a amiga falou para vocês, e vocês passaram dias e dias e dias e dias na restrição alimentar, e quando chegava o dia de parar com essa dieta, vocês iam e comiam desesperadamente, comendo as emoções. Então, vocês estão entendendo o porquê vocês não conseguiram até hoje emagrecer e permanecerem magras? Antes de conhecer o método, as minhas alunas também pensavam assim como vocês. Tentaram de tudo, fizeram tudo que vocês imaginarem. As minhas alunas fizeram também.
E qual é o momento que houve essa virada de chave? Qual é o momento que houve essa transformação? O que aconteceu depois que entraram no método? O que mudou? Por que mudou? Então, olha só, as minhas alunas aprendem primeiro a emagrecerem a mente para ter o corpo que desejam, e o emagrecer aqui é apenas a recompensa. É a recompensa dessa transformação que acontece dentro delas. É a recompensa desse autoconhecimento que vai esclarecer para elas através de um passo a passo que culpado de tudo isso é a mente, que a história de vida que essa mulher carregou durante anos foram acumulando gorduras que trouxe o quê? Um peso físico e um peso emocional, e é por isso que você está aqui. Lembra que eu disse que você foi escolhida por Deus para estar aqui? Quando eu criei o método, Deus ele colocava no meu coração aquela música que diz como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, que eu seria esse farol. Gente, vocês já imaginaram um farol no escuro? Pode estar o mais escuro possível, que o farol ele pode ser pequenininho, que ele vai brilhar ali naquela escuridão. E era isso que Deus me dizia, que assim como o farol que brilha à noite, ele ia fazer com que nesse método eu seria esse farol na vida de vocês. E eu tomei posse disso, eu acreditei fielmente. Quem assiste as primeiras aulas do método, lá eu digo que quando elas começarem a assistir ali as videoaulas, que elas não sentissem, não ficassem olhando para mim, para ver como é que estava o meu cabelo, se a roupa estava legal, não, que elas sentissem a presença de Deus. Gente, quantos depoimentos lindos já me fizeram chorar horrores de alunas que falam, amiga, quando eu assisti o módulo tal, nossa, eu senti a presença de Deus aqui comigo, eu senti Deus me acolhendo, Deus cuidando de mim, curando as minhas feridas. Gente, vocês não fazem ideia o quanto isso deixa o meu coração feliz. E nas minhas orações eu sempre peço para Deus, Senhor, escolham as meninas para estarem no método. Quem está comigo sabe que eu chamo todas de amigas. Nossa, amigas? Amiga é tão íntimo? Não, para com isso. Chamar de amiga. Por que chamar amiga? Sei lá, eu não sou sua amiga, não. Por que eu tenho esse carinho de chamar cada aluna minha de minha amiga? Porque a amiga quer o melhor para a outra. A amiga chama atenção quando precisa. A amiga fica brava quando precisa também. A amiga abraça e acolhe quando precisa. E esse eu vejo que é o meu papel dentro do método Segredo do Emagrecimento. Então, essa transformação acontece na vida das minhas alunas de dentro para fora. Elas aprendem a comer por fome física e não por fome emocional, que a gente falou muito sobre isso na semana do Esquenta para essa série Destravando o Emagrecimento, para esse desafio. Então, eu sei que vocês já sabem o que é fome física, o que é fome emocional, não vou ficar repetindo aqui. Então, as minhas alunas, elas aprendem a respeitar o corpo delas, elas aprendem a olhar por trás da compulsão. O que está por trás dessa compulsão, desse comer desesperadamente? O que aconteceu? E esse passo a passo vai fazer com que elas vão se autoconhecendo a cada dia, a cada vez mais. Então, olha só, talvez você esteja pensando assim, será que essas fotos aí é verdade? Será que isso acontece mesmo? Eu acho impossível, viu? Emagrecer sem dieta. Acredito muito nisso, não. Acho impossível. Sei não. Não é tão fácil assim como parece, não, viu? Tá falando aí. Eu tenho certeza que muitas de vocês estão pensando
estão questionando, estão dizendo, eu, hein, Verônica, 57 quilos, todas as outras aí, 5, 10, 15, 20, 17, sei não, hein, sei não, sei não. Eu entendo quando vocês pensam assim, sabe por quê? Porque foram várias tentativas frustradas, foram várias vezes que vocês disseram, agora vai, e não foi. E sabe por que não foi? Porque você focou ou porque vocês focaram no físico, tentando emagrecer o físico, enquanto não entenderem que precisa emagrecer a mente. Gente, olha só, presta atenção. Ninguém vive de dieta a vida inteira. Ninguém toma remédio a vida inteira. Vai chegar uma hora que você vai ter que parar. E aí vai acontecer o quê? Você vai engordar o dobro. Por isso, nós trabalhamos com esse emagrecimento da mente. Emagrecer, arrancar as raízes, organizar aqui dentro e ver o que está saindo fora do seu controle. Então, olha só. Será por que, então, que você não emagreceu e muito menos permaneceu magra? Olha, eu tô entendendo, viu? Por quê? Eu sempre foquei no corpo. Menina do céu, é verdade, eu sempre foquei no corpo e agora eu tô entendendo que é verdade. Esse negócio da mente aí deve ser verdade. Porque eu já tentei de tudo, não deu certo? E se para essas meninas tem dado certo, você tá com a razão? É a mente, é a mente. Mas como que eu vou fazer isso? Ou através de que se dá isso? Como é que acontece isso? Gente, olha só, neurociência. A neurociência, ela vai nos ensinar a modificar. A gente trabalha, eu vou contar depois para vocês alguns segredos que eu não vou falar agora ainda e depois a gente vai seguindo aqui o caminho e eu vou contando, tá? Então, olha só. Então, é por isso que através do método, essa transformação acontece de dentro para fora e a recompensa aqui é o emagrecimento. Vocês estão entendendo por que vocês foram escolhidas para estarem aqui? Meninas, muitas meninas ouviram o chamado, ouviram o convite, mas vocês foram escolhidas porque vocês estão aqui. E eu tenho certeza que vai valer a pena, tá? Então aqui vocês vão emagrecer sem sofrimento, sem desespero. E eu quero que vocês se repetem agora em voz alta. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu não vou parar até me orgulhar de mim mesma. Vamos repetir juntas? Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu não vou parar até me orgulhar de mim mesma. Eu sou forte, eu vou até o fim. Eu quero que vocês vão repetindo todos os dias. Eu vou até o fim. Eu não vou parar. Eu vou fazer até me orgulhar de mim mesma. E eu tenho certeza que logo você vai sim se orgulhar de você. Logo você vai vendo os resultados acontecendo na sua vida. Você volta a ter saúde, o corpo desinflama, a alegria volta, a autoestima vai lá para cima. As meninas dizem, amiga, não é só o peso que a gente elimina, mas é vida que nós ganhamos. Gente, olha que lindo isso. Não é só peso que nós perdemos, que nós eliminamos. Que a gente fala que não perde nada aqui, a gente elimina, tá? Não é peso que a gente elimina, é vida que nós ganhamos. E vocês precisam entender uma coisa. Lembra que vocês não engordaram da noite pro dia. Dormiu e acordou com 10, 20, 30, 40 quilos. Não foi isso que aconteceu. Então, leva um processo, leva um tempinho e precisa de um passo a passo para realmente ir desconstruindo tudo aquilo que vocês acreditaram por anos. Então, vocês estão entendendo? O peso é resultado dos seus problemas. O peso é resultado de emoções que vocês foram comendo dia após dia, acumulando 10, 20, 30, 40, 50 ou até mais. Peso a mais no seu corpo. O seu corpo, ele não foi preparado para carregar esse tanto de peso. Então, olha só,
Todas as vezes que você não esvazia a dor do seu peito, você enche o seu prato. Presta atenção, todas as vezes que você não esvazia a dor do seu peito, você enche o seu prato e isso vai trazer o quê? Frustração, sentimento de derrota e, infelizmente, gordura. E eu quero dizer para vocês mais uma vez, minhas amigas, se vocês estão aqui, vocês são minhas amigas e eu preciso dizer isso para vocês, a culpa não é de vocês, a culpa não é sua, minha amiga. É culpa da sua mente, é culpa da história de vida que você carregou durante todos esses anos. Então, olha só, é para te ajudar que eu criei o método Segredo do Emagrecimento, com o objetivo de transformar vidas, com o objetivo de devolver para essas mulheres, devolver para vocês o sentido da vida, a alegria de viver, a autoestima. Olha só, é com o objetivo de te ver bem, de te ver feliz. É poder olhar para essas mulheres e verem o quanto elas estão felizes se olhando no espelho e gostando do que estão vendo. Por quantos anos vocês evitaram o espelho e muitas de vocês evitam, ainda não gosta, é inimiga do espelho. Então esse método ele foi criado para te dar essa oportunidade de se amar primeiro, de se olhar no espelho, gostar do que vê, poder tirar fotos, fazer uma sessão de fotos lindas, de poder usar a lingerie, o biquíni, o vestido que está guardado há muitos anos, de poder cruzar as pernas. Gente, olha que gesto mais simples, mas eu tenho alunas, eu tenho amigas que já me mandaram, amiga, eu consigo cruzar as minhas pernas, e você não sabe a alegria que isso me traz. Olha que gestos, que detalhes tão simples. Esse método ele foi criado para que você pudesse escolher as roupas sem ser escolhidas por elas. Esse método ele foi criado para você ter disposição para brincar com seus filhos, para poder sair de casa, para poder passear, para se olhar, se sentir linda, para ter saúde. Talvez vocês estão pensando, realmente, qual é o motivo, qual é o objetivo que eu quero para minha vida, que eu gostaria de emagrecer? Talvez seja um desses que eu falei, talvez seja outros. Então, olha só, nessa aula vocês puderam entender e fazer uma reflexão do porquê vocês não conseguiram emagrecer e permanecerem magras até hoje. Então, vocês puderam entender que a culpa está na mente. Tem crenças limitantes, tem bloqueios, precisa arrancar essas raízes, precisa se autoconhecer, precisa olhar aqui dentro e ver o que precisa arrumar. Sabe aquela faxina de dentro para fora? É isso que o método ele vai, através de um passo a passo, ensinar para você. Então, olha só, nós vamos entender quais são esses bloqueios, o que eu posso fazer para mudar a minha vida, para mudar a minha história, o que está ao meu alcance, ou o que essas meninas têm feito para ter tantos resultados. Você quer saber esses segredos? Você quer que eu revele para vocês esses segredos? Eu vou revelar na nossa aula, prestem atenção, eu vou revelar esses segredos na nossa próxima aula e vocês vão entender quais são os bloqueios, o que tem atrapalhado vocês de emagrecerem e permanecerem magras. Eu tenho certeza que vocês vão apaixonar na nossa próxima aula, no nosso próximo resultado. Então, olha só, vocês entenderam hoje que nós falamos o que está por trás desse não consigo emagrecer e permanecer magra. E eu vou revelar para vocês os segredos na próxima aula. E se você quer saber desses segredos, se você está inconformada com a sua vida, se você, quando eu disse aqui, ó, de não gostar de olhar no espelho, não gostar do que vê, não ter disposição, não ter saúde,
Se isso incomodou você vai estar conosco na próxima aula, onde eu vou revelar esses segredos que têm bloqueado esse emagrecimento, onde você vai aprender a fazer da forma correta e ter resultados lindos, resultados incríveis, e vocês vão entender que realmente vocês vieram para cá porque vocês foram escolhidas. Então, olha só. Hoje nós falamos um pouquinho sobre como eu criei o método. Eu contei um pouquinho da história da Verônica para vocês. Contei um pouquinho como eu criei o método, o segredo do emagrecimento. E revelei para vocês aí o porquê vocês não conseguiram emagrecer e permanecerem magras. Vocês estão aí agora sabendo o que vocês fizeram que não deram certo. E se vocês querem saber os segredos de como fazer para dar certo, você não pode perder a nossa próxima aula, onde eu vou revelar os segredos para você colocar em prática e transformar a sua vida de dentro para fora. Mas olha só, é para quem quer, gente. Não adianta eu e a minha equipe vir aqui preparar essa série Destravando o Emagrecimento gratuita para vocês, mas se vocês não quiserem, se quiserem ficar na zona de conforto, aí a gente não pode fazer nada. Mas nós vamos ficar muito felizes se vocês estiverem conosco na próxima aula. Então, como que você vai ficar sabendo e onde você vai receber o link da próxima aula? No grupo em que você está. Você precisa olhar o seu grupo todos os dias. É onde nós vamos colocar o link da próxima aula e é onde você vai receber daqui a pouco o teste para saber se você tem bloqueios mentais que impedem o seu emagrecimento e se você tem a mente gorda. E olha só, na próxima aula, nós vamos trabalhar a nota do seu teste. Você vai pegar o seu teste, vai anotar a sua nota aqui, tá? E a tarefinha de hoje é você escrever no seu calendário o seu peso inicial, né? O seu peso de hoje e a meta que você quer chegar, a meta do seu peso. Então, olha só, você vai receber o seu teste no grupo hoje e na próxima aula nós vamos falar da nota do teste. Eu vou explicar para vocês como que vocês vão diminuir aí a nota que der muito alta, tá bom? Não fique preocupada não tem problema você falar, meu Deus do céu, minha nota deu altíssima e agora, não preocupa. Vem para a próxima aula, onde eu vou revelar esses segredos para vocês e nós vamos falar um pouco sobre o teste, tá bom? Então, olha só, olha no grupo todos os dias para que você acompanhe tudo. E tem coisa melhor do que participar de um desafio junto com as nossas amigas? Vocês vão convidar as amigas de vocês para participar conosco, porque quando você pensar assim, parece que eu não sei, a sua amiga fala, opa, vamos junto, nós estamos juntos nesse desafio, você me convidou. E vocês vão concorrer ao presente surpresa no último dia do nosso desafio. E como que vai ser esse presente? Como que vai ser? A gente tem 3 dias de desafio. Hoje, dia 6, dia 8 e dia 9. Então, olha só. No último dia do desafio, você vai concorrer a um presente surpresa. Como que eu faço para concorrer a esse presente? No nosso Instagram tem uma arte, tem uma foto, onde você vai escrever hashtag SomosMSE ou hashtag EuSouMSE e você vai marcar 3 amigas. A cada comentário você coloca hashtag EuSouMSE, vem pro MSE e você vai marcar 3 amigas. Quanto mais amigas você marcar, mais chance você tem de ganhar esse presente surpresa. Eu tenho certeza que a menina, a amiga que ganhar vai falar, obrigada amiga, você arrasou. Então, olha só, precisa estar conosco nas aulas e precisa ir lá no Instagram e comentar lá nessa foto, na arte, dizendo hashtag SouMSE e marca, a cada comentário você marca 3 amigas. Quem vai estar comigo na próxima aula? Quem quer saber desses segredos? Quem quer mudar a sua vida? Quem quer aí olhar no espelho
espelho, se sentir maravilhosa, gostar do que está vendo, ter mais energia, ter mais saúde, poder usar a roupa que quer. Quem? Espero vocês na próxima aula. Deus abençoe você. Muito obrigada por você ter tirado esse tempinho para estar aqui comigo. Meu coração está cheio de alegria. E eu tenho certeza que você está aqui porque Deus escolheu você para estar aqui. Até a nossa próxima aula.